Capítulo 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar os negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vô-lo digo: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante a incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça. Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Até aí a leitura. Vamos orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, sempre graças pela Tua palavra. Edifica Teu povo, Senhor, glorifica o Teu nome. Que saiamos daqui diferente de como entramos, conscientes de que fazemos parte deste corpo,
do corpo de Cristo, comprado a preço caríssimo, preço do santo. Então, se conosco e nos abençoe, abra-nos o entendimento e que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir, Senhor, em santidade, para que sejamos irrepreensíveis na Tua presença. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A gente está vendo que desde o capítulo 1, Paulo vem tratando de divisões. Divisões em razão de liderança, divisões em razão da mensagem, divisões em razão da imoralidade. Agora a gente vê que continua a divisão. Na verdade, toda a carta, ela trata de divisão, por uma razão ou outra, mas tem sempre uma divisão, tem sempre dois grupos. E isso para nós é muito importante porque a igreja precisa aprender a viver em unidade. A igreja precisa aprender que de fato existem dois grupos, e dois grupos que caminham para a eternidade. Só que um desses grupos, que é o da igreja, não cabe divisão por qualquer que seja a razão. Eu creio que aqui todos já tenham sabido, tido conhecimento de irmãos que entram em litígio por conta de bens. Isso aconteceu na minha família. Enquanto meu avô era vivo, era uma paz, todo domingo tinha um almoço de família, né? Quando eu tomei conhecimento, né? Assim, entendimento por gente, ele só tinha 11 filhos, né? Antes eram 15, mas quando eu me dei conta de que eu era um ser, lá eram 11. E se juntavam todos no dia de domingo para o almoço de família, com noras, genros, netos. A casa ficava cheia, era uma casa grande, ficava cheia. Mas foi meu avô morrer e o caos se instalou. Os filhos morreram, quer dizer, ainda tem 2 vivos, 2 tias vivas. Mas a maioria não se falavam. E tudo por conta de bens. Bens. E bens que eram suficientes para todos os filhos. Todos os filhos. Na minha vida profissional eu já vi também irmãos brigando por conta do falecimento do pai e empresas falindo por conta dessa briga, dessa divisão. Então, quando a gente olha para o mundo e vê essas coisas, o resultado não vai ser diferente se ele acontecer na igreja. Se houver divisão na igreja, a tendência é essa. É você matar a igreja. Mas o pior não é isso, o pior é você mostrar que você não faz parte da igreja. Você só quer matar a igreja, porque quem faz parte da igreja, quem faz parte do corpo, quer andar unido, não quer andar dividido, não quer andar separado. Hoje, lendo com os irmãos da turma de membresia e de batismo, a confissão que nós fazemos perante a igreja é de uma responsabilidade tamanha. Eu falei para eles, vocês prestem atenção naquilo que vocês vão dizer que estão prometendo diante de todo o corpo de Cristo, porque vocês estão assumindo uma responsabilidade junto a eles. Não é só junto à igreja. Não é a pessoa jurídica da igreja, mas esse corpo vivo a quem pertencemos, a qual foi comprado por Cristo. E nós temos responsabilidades uns com os outros. E é isso que vocês vão confessar. É isso que vocês vão prometer diante do povo. Então presta atenção se é isso que vocês querem. Se vocês de fato assumem esse compromisso. A gente viu na semana passada que o apóstolo Paulo termina o capítulo 5, nos versos 12 e 13, uma carta que tratou também de imoralidade, do termo porneia. João explicou aqui muito bem do que se tratava, de imoralidade sexual.
Mas o apóstolo Paulo termina assim: pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ele está falando o seguinte, eu não posso julgar o mundo, eu não posso julgar os de fora, mas os de dentro nós temos que julgar. Nós temos que resolver os nossos problemas aqui dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Ele está tratando da imoralidade. Aí, quando ele fala aqui de julgar, parece que ele lembrou de um dos problemas que foi levado a ele, que era o problema desses irmãos que estavam litigando no tribunal e não procurou o auxílio da igreja para resolver os seus problemas. E por isso ele inicia o capítulo 6 tratando desse assunto e depois ele volta para tratar da imoralidade. Parece que ele abriu um parênteses, falei aqui de julgamento, vamos aproveitar, vamos falar aqui desse problema que está tendo, depois a gente volta a tratar da imoralidade. E aí ele abre o capítulo falando assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Na verdade, aqui o texto, ele não nos dá a ideia da indignação do apóstolo Paulo. É como se Paulo estivesse falando assim para eles, e gritando, como ousa? Que coisa absurda é essa? Olha o que vocês estão fazendo. A questão aqui, apesar de ser uma divisão onde aparentemente o problema não era teológico, era um problema onde a justiça civil daquele tempo tinha competência para resolver. Na verdade, não deixava de ser um problema teológico, porque a falta de conhecimento do que é o corpo de Cristo, a ignorância quanto ao corpo de Cristo, mas também quanto ao relacionamento que deve existir entre seus membros, é de fato um problema de fundo teológico. Não é um problema civil. Pode ter as suas consequências no âmbito civil. Mas, a princípio, é um problema teológico. É uma falta de conhecimento do corpo de Cristo, de quem nós somos como corpo de Cristo, e de como deve ser a nossa relação enquanto corpo de Cristo. Então, olha como o apóstolo Paulo vai tratar. No verso 2 ele diz: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? A gente vai reparar nesse texto quantas vezes o apóstolo Paulo vai repetir o não sabeis em forma de questionamento. Paulo está sempre perguntando: não sabeis? Não sabeis? O que demonstra aquela ignorância quanto ao corpo de Cristo e quanto ao ser membro desse corpo. E por isso Paulo insiste tantas vezes no capítulo inteiro em não sabeis, em questioná-los com relação a essas coisas, em todas as coisas, porque agora ele está tratando de um problema de divisão, de um caráter que parece financeiro, mas daqui a pouco ele vai tratar da imoralidade sexual. Veja o contraste entre os dois únicos grupos eternos a que Paulo cita: o povo de Deus, os santos, e os ímpios. Aqui ele diz que
vão ser julgados pela própria igreja, pelos próprios santos. A indignação do Paulo faz sentido porque os santos de Deus, eles hão de julgar o mundo, ou seja, todos os injustos, todos os descrentes, todos os juízes ímpios vão ser julgados pela igreja, por esse povo santo. E o povo de Deus leva um irmão para ser julgado por esse povo ímpio. Faz sentido? Por isso a indignação de Paulo. E Paulo vai mais além. Paulo, numa visão escatológica, uma visão de fim dos tempos, vai dizer que o povo de Deus, além de julgar os ímpios, vai julgar até os anjos. E é claro que são os anjos caídos. Vai confirmar o seu estado de queda e de condenação eterna. Os santos estarão com o Senhor Jesus nessa declaração pública e eterna dos seus santos e na condenação eterna daqueles que o rejeitaram. Ou seja, o povo de Deus vai julgar as coisas eternas, como não julga as de agora, da vida atual, das coisas que são passageiras, das coisas que daqui a pouco não vão mais fazer sentido. Como não julgam as relações entre os próprios irmãos. A igreja, ela é muito mais além do que a gente pensa, do que a gente imagina. A igreja tem que ter esse poder de intervir para mediar a situação, qualquer situação que ocorra entre os irmãos. A igreja, ela tem essa autoridade. E ela tem essa autoridade porque ela tem um dono. Essa autoridade parte desse dono, daquele que o comprou, daquele que a comprou, que é o Senhor Jesus. A autoridade está na sua palavra. Então a igreja tem que intervir. Os irmãos precisam ter essa consciência de igreja e buscar esse auxílio quando se vê numa situação de problema com o irmão. E isso é mais comum do que a gente imagina. Recentemente eu vi irmãos na justiça contra pastores, 2 pastores que se diziam investidores, e aí, para ajudar, colocaram também a igreja. Então, além de pastores que são irmãos, membros também da igreja, contra a própria instituição, contra a própria igreja, por conta de dinheiro, de aplicação financeira. E é o mundo que tem que julgar isso? É o mundo que a igreja tem que ser exposta dessa forma? Os irmãos têm que ser expostos dessa forma? Na verdade, isso não deveria nem se iniciar. No verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer: entretanto vós, quando tendes de julgar os negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Por mais que os magistrados, os juízes que são... Tem homens cristãos no meio da magistratura. Mas nós que vivemos nesse mundo, no mundo jurídico, a gente sabe que é um mundo de vaidade, de orgulho, de uma soberba absurda. Por mais que esses homens recebam tantas honrarias, esses homens não seriam aceitos pela igreja até se arrependerem de seus pecados, até confessarem os seus pecados, até serem de fato convertidos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, se julga as coisas eternas, por que vai levar algum litígio, alguma discordância entre os irmãos para esses homens que sequer passariam na porta da igreja, sequer
pegariam o microfone da igreja para falar algo para a igreja. Esses homens não seriam aceitos pela igreja. E são a esses homens que irmãos recorrem para resolver os seus problemas. Aí Paulo, no versículo 5, Paulo vai envergonhá-los. Esse é o propósito de Paulo aqui. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante a incrédulos. Aí está uma exclamação, mas na verdade os comentaristas, eles dizem que pode ser um tom interrogativo também. Porque faz parte de um questionamento, por que vocês estão fazendo isso? Continua naquela indignação de Paulo. E por que isso era tão grave naquela época? Os julgamentos eles eram realizados em locais abertos, era público. Então eles poderiam ser assistidos por qualquer pessoa. Esse princípio da publicidade ainda funciona hoje. Hoje, se qualquer pessoa for ao fórum, pode assistir, entrar na sala de julgamento e assistir os julgamentos, desde que não seja segredo de justiça, processo de família. Mas as pessoas podem entrar e assistir o julgamento. Esse é o princípio da publicidade, que vem lá do direito romano, na verdade. A gente copia um pouco do direito romano. Um pouco não, até bastante. Naquele tempo também os juízes eram considerados corruptos e tendenciosos em seus julgamentos. Os membros da igreja de Corinto se gloriavam em ser uma igreja portadora de dons espirituais e se sentiam superiores aos demais. Isso vai ser corrigido lá a partir do capítulo 12. Mas Paulo já tinha esse conhecimento e aqui ele chama essa atenção para envergonhá-los e ele questiona se não havia apenas um sábio para julgar, mediar os casos ocorridos entre os irmãos, sem que denegrisse o nome de Cristo e sem que a igreja fosse exposta a essa vergonha. A palavra de sabedoria é um dom espiritual que está contido lá naquela relação, exemplificada lá no capítulo 12. Aliás, é o primeiro dom da lista depois que você confessa a Cristo, lá no verso 3, no capítulo 12, verso 3. Mas não foi isso também que fizeram com o Senhor Jesus? Os judeus não levaram o Senhor Jesus para Pôncio Pilatos, que não era judeu? Pôncio Pilatos, ao ouvir Jesus, ele fala para os judeus: não vejo crime nesse homem. Isso aí, vocês levem ele de volta e julguem de acordo com a lei de vocês. Está lá em João, capítulo 18, a partir do verso 28, vai até o 19, 16, que é o julgamento de Jesus. Mas essa passagem está exatamente do 31 e 38, versos 31 e 38 do capítulo 18. Os judeus fizeram a mesma coisa com Jesus. Conhecendo o tribunal daquela época, aqui já foi falado sobre a questão dos filósofos daquele tempo, e que eles seguiram antes e levaram a mania de seguir também os líderes da igreja, e por isso também causava divisão lá no capítulo 1. Mas os próprios filósofos, eles não levavam seus casos aos tribunais, porque eles se achavam mais inteligentes do que os magistrados. Os judeus não levavam os seus casos, os judeus que residiam na cidade, não levavam os seus casos
ao tribunal também, porque eles tinham sua própria lei. E os cristãos não deveriam deveriam rejeitar também o tribunal, somente por seguir aquilo que o Senhor Jesus ensinou lá em Mateus, a partir do verso 38, onde o Senhor Jesus diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Olha, não é nada disso. Você não vai retribuir da mesma forma. Vocês vão fazer o seguinte: os meus seguidores, os meus discípulos, eles vão fazer o seguinte: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo, ao que litigar com você, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Esse é o ensinamento de Jesus para o seu povo. Por isso que Paulo diz, a partir do verso 7, o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Vocês não estão fazendo isso com as pessoas de fora, com as pessoas do mundo, com quem vocês poderiam ter problemas. Vocês deveriam agir da mesma forma. Mas contra os irmãos a coisa se torna mais grave ainda. Vocês estão ferindo ao corpo de Cristo, não é um ao outro. Paulo está explicando que, independentemente do resultado que haja no tribunal, ambos os irmãos litigantes estão derrotados. Ambos perderam. Não é preferível seguir o ensino de Jesus em Mateus 5, lá de 38 a 41, suportando a injustiça e o dano? Mas quando você leva um irmão para a justiça, você mesmo faz a injustiça, você mesmo faz um dano. E não é qualquer um, é um irmão. Paulo vai dizer que quem faz a injustiça é injusto, e que os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí, de novo, no verso 9, ele vai dizer: ou não sabeis, mais uma vez. Ao todo, nesse capítulo, ele vai falar, salvo engano, 5 vezes, ele vai usar esse termo 5 vezes. Que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, que é a homossexualidade passiva, nem os sodomitas, que é a homossexualidade ativa, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele repete aquela lista lá do verso 11 do capítulo 5, acrescentando outros pecados. Essa enxurrada de pecadores não podem habitar na presença de Deus. Eles, os que se dizem cristãos, como também foi visto lá no capítulo 5, no verso 7, são a nova massa sem fermento. Lembra da semana passada, quando João pregou? Se é uma nova massa sem fermento, toda essa impureza, toda essa vida de pecado tem que ter passado. É por isso que Paulo diz no verso 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Evitar contendas na igreja. Não levar irmãos a tribunal.
buscar a solução na própria igreja, suportar o dano. Isso é o papel de todo crente. Esse é o papel de todo que é verdadeiramente lavado, santificado, justificado em nome do Senhor Jesus. Aquele que de fato vive no Espírito do nosso Deus. Nova criatura em Cristo Jesus, uma nova vida, um ser que, como seu Salvador, se esvazia e assume qualquer prejuízo. Se esvazia do seu orgulho, da sua vaidade e até mesmo do seu direito. Esse é o membro do corpo de Cristo, discípulo de Cristo, aquele que de fato foi comprado por Cristo. Esse age dessa forma. Ele não busca contenda com o irmão. Se aparecer algum tipo de contenda, ele vai buscar resolver com o irmão, ainda que ele tenha que assumir o dano. Então, depois que Paulo trata dessa questão, ele vai voltar para tratar da questão da imoralidade. E ele, nesse recorte, nessa parte, dos versos de 12 aos versos 20, Paulo ele enfatiza a ideia de duas palavras, né? A porneia, da imoralidade sexual, e soma, do corpo, a importância do corpo. E ele começa a falar, a partir do verso 12, um slogan que eles usavam na época. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Hoje é aquele tipo assim, isso não tem nada a ver. Ou, já que está tratando do corpo, meu corpo, minhas regras. Paulo vai falar, nada disso. Essa expressão é de fato uma verdade quanto à liberdade de agir. E quando também não há nenhuma lei que diga que aquilo seja ilícito. Só que a liberdade de agir, ela nunca é regida por um arbítrio são. Por isso a gente não chama de livre-arbítrio, mas de livre agência. Se tem liberdade de agir de forma correta, da forma como Deus deseja, da forma como Deus propôs desde o início, esse arbítrio são, esse foi afetado pelo pecado. A gente continua com liberdade de agir, mas esse arbítrio precisa ser são. E na verdade, quando somos comprados por Cristo, convertidos, recebemos do seu Santo Espírito, a gente tem possibilidade de começar a enxergar essas coisas e arbitrar de forma sã. É um exercício, é um processo, é o processo de santificação. Mas a gente não pode confiar em nós mesmos. A gente tem que depender sempre do Espírito. Em Cristo nós já estamos livres dessa escravidão do pecado. Só que parecia que a igreja continuava com aquele pensamento de mundo, com aquele entendimento. E são essas coisas que Paulo vem corrigindo. Olha, vocês não são mais do mundo. Vocês já foram, como ele acabou de falar. Alguns de vós fostes assim, mas não são mais. Vocês são lavados, vocês são santificados, vocês são justificados. Vocês são uma nova criatura. Não pode continuar pensando como antes. E é por isso que Paulo, juntamente com esse slogan,
ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas, calma aí, nem todas me convêm. Não é tudo que convém ao cristão. Faz parte da minha santificação, estou agradando a Deus, então se não convém eu rejeito. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu sou uma nova criatura em Cristo, eu estou liberto dessas coisas. Então, nada do que o mundo impõe pode dominar sobre mim, sobre a vontade do meu Senhor sobre a minha vida. A minha vida tem que ser agora de acordo com a vontade do meu Senhor, e não com o Senhor do mundo. Porque se o pecado ainda se faz conveniente e exerce domínio sobre nós, alguma coisa tem de errado. E aí a gente precisa revisitar a nossa conversão. De fato fui convertido? A gente tem que fazer aquela pergunta que Paulo está fazendo. Ou não sabeis? O autoexame. E olha como é que eles justificam esse pensamento. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. É a forma como eles querem fundamentar a sua ideia, que é dar legalidade à sua ideia, ao seu pensamento. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. E seguindo essa lógica, o sexo é para o corpo e o corpo é para o sexo, e no final, Deus vai destruir tanto esse como aquele. O princípio era o mesmo. E Paulo novamente corrige, porque Paulo vai dizer: porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Paulo vai explicar a razão aí no verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus ressuscitou o Senhor e houve a necessidade de um corpo, e nós seremos ressuscitados também, necessitaremos de um corpo glorificado. Mas tem uma outra razão mais à frente. E Paulo, no verso 15, vai chamar aquele termo novamente. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? É uma pergunta clara. Eles sabiam a resposta. E Paulo vai dizer: absolutamente não. Não cabe mais o pecado. Não cabe mais a imoralidade. O que cabe agora é a santificação. A consciência de sermos corpo de Cristo vai refletir nessa nossa relação com o mundo. Tem que refletir. E Paulo vai repetir de novo, no verso 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Essa questão é muito séria, muito séria. Tem homens que eu já ouvi dizer que, por usar o preservativo, diz que estava isolado da mulher. Olha o absurdo. Para justificar o seu pecado. Cristão, se dizia cristão. Absurdo. Total falta de conhecimento da palavra de Deus, do sexo no casamento, da proposta do sexo.
Paulo está dizendo que se unir a uma prostituta, se fazer uma só carne com ela, sendo você parte do corpo de Cristo, o pecado te constitui um novo senhor fora do corpo de Cristo. E como é que alguém pode servir a dois senhores? Como alguém pode servir a Jesus Cristo Santo e ao pecado? Impossível. É o que Paulo está dizendo, absolutamente não. Não. Porque ele vai dizer que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Sendo uma pessoa, como pode se unir a dois? Como uma pessoa se divide para se unir a dois? Ao santo e um agente do pecado. Comprado por Ele, viver para Ele e se fazendo um só com Ele. Que é o que ele fala lá na oração sacerdotal. Um com Ele, um com o Pai. Lá em João 17. Então qual é a solução? Paulo vai colocar aí no verso 18. E ele coloca dois imperativos aí a partir daí. Fugir da impureza. A confirmação da união com Cristo, ela é expressada na sua santificação. Fugir da impureza. Foge, corre. Faz igual o José, corre mesmo. José do Egito, corre, foge. Pecado é pecado, e ele traz consigo as suas consequências. Umas maiores, outras menores, mas pecado sempre tem consequência. Então, foge. Lá no capítulo 3, Paulo tratou do corpo de uma forma coletiva, lembra? Como igreja. Aqui ele vem tratado como de uma forma individual, vem tratado indivíduo que é admitido ao corpo de Cristo. E aí no verso 19 ele diz: acaso não sabeis, novamente, não sabeis, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha como é que é importante isso. Seu corpo é templo do Espírito Santo, de Deus. Ele te concedeu. Não sois de vós mesmos. Aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, não podem viver de modo indigno da vocação a que foram chamados, ou seja, filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo, para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo que habita no crente é santo. E por que o crente não haveria de ser santo? Você confessa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito que Ele diz que habita em nós, o Espírito Santo é santo. E por que eu não tenho que ser santo? Por que um membro do corpo de Cristo não tem que ser santo? Ele tem que ser santo. A união dele com Cristo tem que expressar essa santidade. Essa união com Cristo tem que expressar esse processo de santificação. Nós não mais nos pertencemos, e se não mais nos pertencemos, nós não temos também o direito de fazermos o que quisermos com o nosso corpo.
Nós não nos pertencemos, nós fomos comprados. E é algo que a gente deve repetir com insistência. Você não se pertence, eu não me pertenço, eu fui comprado por Cristo. Eu não tenho o direito de fazer aquilo que eu quero. Eu tenho a obrigação de fazer aquilo que o meu Senhor manda. E Paulo vai explicar também o porquê. E é justamente isso, verso 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a nosso Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. A nossa vida vivida em inteireza tem que ser para a glória de Deus. A gente precisa cumprir esses dois imperativos. O do verso 18, fugir. E do verso 20, glorificar a Deus com o nosso próprio corpo. São essas duas ordens. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nossa vida tem que ser uma vida para glorificar a Deus. Lá em 1 Pedro, abra comigo aí sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, enquanto estiver vivendo nesse mundo como um peregrino, viva com temor a Deus, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. A gente não foi comprado com preço de prata ou de ouro, com coisa material, do nosso pecado, da nossa vida de pecado que nós viemos herdando, né? Desde Adão. Não. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. A gente precisa compreender que isso tudo Deus está fazendo por amor. Ele te comprou por amor, Ele derramou o seu sangue, o preço que Ele pagou no derramar do seu sangue foi por amor. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É a nossa vida. A nossa vida vivida com temor, com fé e esperança, tem que ser somente em Deus, não naquilo que eu penso, não naquilo que eu acho, não naquilo que o mundo me impõe. Então, irmãos, eu aprendo com esse texto, desde o início, que todo problema entre irmãos na igreja, ele tem fundo teológico. É falta de conhecimento. É ignorância com relação à pessoa de Cristo, com a pessoa da verdade do Deus Trino, e com relação de quem eu sou perante os irmãos.
aprendo que temos duas urgências: a autocompreensão desse povo de Deus, de quem somos esse povo, de quem somos como povo de Deus, desse papel escatológico do fim dos tempos, e da necessidade desse testemunho público que glorifica a Deus. Aprendo uma necessidade urgente também sobre os ensinos de Jesus, sobre as relações materiais entre os irmãos e com o mundo. Aprendo que precisamos observar mais quem éramos e que recebemos tudo de melhor, que não precisamos brigar por nada, que qualquer perda a gente continua na vantagem, porque nós recebemos a graça de Deus. A graça para viver uma vida eterna. O apóstolo Paulo foi reclamado um espinho, e o Senhor falou assim: minha graça te basta, continua aí com o espinho. O irmão me deu um prejuízo, a graça do Senhor me basta. O Senhor repõe. É Ele quem me guarda. Se eu confio nele, que Ele é o meu provedor, Ele é o sustentador da minha vida, a graça dele me basta. Que a santificação é a confirmação dessa minha união com Cristo, e ela é opositora a tudo que é imoral. Preciso buscar viver dessa forma. Mas tem aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus dessa forma. Então seria bom a esses amigos verem que, na verdade, no mundo, apesar de um sistema jurídico e judiciário, não há justiça feita. Apesar das leis, não tem lei que faça justiça. Só há uma justiça verdadeira, e ela está em Jesus Cristo, onde, aplicada ao homem, retira dele toda e qualquer importância das coisas do mundo. E aí o homem pode passar a viver a vida eterna desde agora, a experimentar essa bênção da graça em sua vida desde agora. Deus não nos concede a sua graça para a gente experimentá-la só no futuro, mas a gente experimenta todos os seus benefícios desde agora. Onde o prazer que se tinha pelo pecado só acaba. O prazer agora está em ser santo, como Ele é santo. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor edifique a sua igreja e nos conduza em santificação para a glória do nome dEle. Amém? Vamos ficar de pé? Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, seja com a tua igreja, encha-nos mais do teu Santo Espírito, conduza-nos, Senhor, em santificação, abra os nossos olhos, esvazia-nos, Senhor, de nós mesmos, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, das nossas arrogâncias, soberbos. Dá-nos a compreensão, Senhor, da tua graça, da necessidade de viver uma vida para a tua glória, da necessidade de viver uma vida santa na tua presença, de termos um testemunho público, interno e externo, um testemunho que
Faça-nos caminhar uns com os outros, enquanto peregrinos, discipulando-nos, suportando-nos, amando-nos uns aos outros, para que a nossa vida interna de igreja, de corpo de Cristo, te glorifique, Senhor. Mas que a gente viva com o mesmo espírito, Senhor, em nossas relações fora da igreja, em nossas famílias, com aqueles que ainda não te conhecem, com aqueles que estudam conosco, que trabalham conosco, em nossas relações comerciais, de trabalho, da vida comum, Senhor. Que o nosso testemunho continue firme, um testemunho que, ao olharem para nós, não nos vejam, mas veja o amor de Cristo em nós. E mais uma vez, que isso seja somente para a glória do Teu nome. Toma para si toda a glória, Senhor. Glória que é devida somente ao Senhor. Te pedimos que assim o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana na Tua presença. Leva-nos em segurança, Senhor. Continue cuidando da saúde do Bispo Weber, da irmã Lourdes, renovando as suas forças. E glorifica o Teu nome na vida do Teu servo. Assim oramos, Senhor, e Te damos graças em nome de Jesus. Amém.